Raimi foi produtor executivo com Bruce Campbell, que participa como ator com Ellen Sandwich e Betsy Baker. O filme foca-se em 5 colegas estudantes que vão de férias para uma cabana isolada numa floresta remota. Depois de encontrarem um livro que liberta uma legião de demônios e espíritos, alguns membros do grupo começam a sofrer de possessão demoníaca, o que leva, consequentemente, a um caos sangrento. Raimi e o elenco produziram o filme Within the Woods como um protótipo para conseguirem o interesse de investidores, garantindo a Raimi os $90 mil para produzir The Evil Dead. As filmagens decorreram numa cabana remota localizada em Morristown, Tennessee, num processo de filmagem muito difícil, que provou ser extremamente desconfortável para a maioria do elenco e da equipe de produção. O filme de baixo orçamento atraiu o interesse do produtor Irving Shapiro, que ajudou que o filme fosse visionado durante o Festival de Cannes em 1982. O autor de romances de terror Stephen King deu uma boa análise a The Evil Dead, convencendo assim a New Line Cinema a distribuir o filme. Embora com um baixo sucesso comercial nos Estados Unidos, o filme pagou o orçamento através da distribuição internacional, com uma receita de cerca de $2,4 milhões durante as exibições no cinema. As críticas ao filme, tanto a quando do seu lançamento como nos anos seguintes, foram universalmente positivas, e The Evil Dead ganhou a reputação de ser um dos maiores filmes de culto, e é várias vezes descrito como um dos melhores filmes de terror. Evil Dead lançou as carreiras de Campbell e Raimi, colaborando juntos em vários filmes através dos anos, incluindo a trilogia Spider-Man. O filme originou uma franquia, começando com 2 sequelas escritas e realizadas por Raimi, Evil Dead, Edwins, 1987, e Army of Darkness, 1992. Videojogos, banda desenhada e uma série de televisão, Ash vs Evil Dead, também criada e produzida por Raimi e pelo seu irmão Ivan Raimi, com Campbell como produtor executivo. O protagonista do filme Ash, Williams Campbell, é considerado um ícone de culto. Um quarto filme, Evil Dead, que serve como um recomeço, remake e sequela, foi lançado em 2013. Fede Álvares foi o realizador, e Raimi coproduziu o filme com Campbell e Robert Tappert. 5 jovens vão passar um fim de semana em uma cabana isolada, nos bosques de Tennessee. Os jovens têm estranhas experiências, obviamente causadas pela presença do Livro dos Mortos, o Necronomicon Ex Mortis, encadernado em pele humana e escrito em sangue, que encontraram. Logo depois, encontram um gravador. Dentro do mesmo, uma fita que foi gravada pelo dono da cabana, um arqueólogo, contendo a tradução de algumas passagens do livro. Ao ser reproduzida, escutada, pelos estudantes, desperta os espíritos que estavam adormecidos e que habitam o bosque. Os espíritos começam a possuir os jovens um por um. A franquia Evil Dead, A Morte do Demônio, tem extrema importância para o cerne do cinema de gênero. Nascida na década de 1980, época que cimentou o cinema entretenimento, Evil Dead teve vital relevância para o terror ao imprimir muita criatividade, tanto estética quanto narrativa, no batido subgênero de cabana na floresta. Realizado a toque de caixa, como trabalho de conclusão de curso de cinema do diretor Sam Raimi, Evil Dead, A Morte do Demônio, 1981, é um dos longas amadores mais profissionais da história da sétima arte. Protagonizado por não atores, todos colegas do cineasta, o que chama a atenção no filme é a vontade de fazer muito com pouco, o que termina por exigir mais de nós, deixando a criatividade correr solta. Evil Dead, 1981, é melhor e mais assustador do que muitas produções de dezenas de milhões de dólares. Evil Dead é simples e direto, e se revisitado hoje, pode causar estranheza e risos involuntários, sendo incluído inclusive na categoria de filmes trash. Confesso que da trilogia,
Este foi o último que assisti, justamente por ser o de mais difícil acesso. Não hoje, é claro, mas durante a década de 1990 principalmente. Tive inclusive a oportunidade de conferir esta pequena pérola na sala de cinema, numa maratona de horror, na qual fazia uma sessão tripla com A Hora do Pesadelo, 1984, e Poltergeist, O Fenômeno, 1982. Na trama, 5 jovens viajam até uma cabana na floresta para o fim de semana. Entre eles, o mais memorável é Ashley, um magérrimo e novinho Bruce Campbell em seu primeiro papel no cinema. Assim que chegam no local, o que era para ser um descanso agradável, torna-se um alucinante pesadelo quando encontram o livro dos mortos e dele leem. Consequentemente, antigos demônios são despertados no local e começam a possuir um a um os amigos. Assim como em Alien, O Oitavo Passageiro, 1979, de Ridley Scott, Ashley, ou Ash, como viria a ficar conhecido, só se revela o protagonista ao final, por dar sorte de permanecer vivo, mesmo que aos trancos e barrancos. Condito, o que chama a atenção é a inventividade das cenas e os artifícios usados como gore pela equipe. Com muita massinha, borracha e gosma de todo tipo. Uma Noite Alucinante, 1987. Sim, eu sei o que você está pensando. Cadê a morte do demônio no título? E o que diabos é este Uma Noite Alucinante? Pois é, meu jovem, há muito que você não sabe sobre o período negro de traduções de títulos no Brasil. Muitos diriam que se estende até hoje. O âncora e tudo por um furo, alguém? Seja como for, este é o Evil Dead 2, continuação, de A Morte do Demônio. E se o primeiro Evil Dead passou em branco por ser um filme muito pequeno, só sendo conhecido em rodinhas cult, 6 anos depois, e com mais uma produção no currículo, Dois Heróis Bem Trapalhões, 1985, com roteiro dos irmãos Coen, Raimi ganhou nova chance de revisitar sua querida obra numa espécie de refilmagem-continuação, na qual contou com orçamento muito mais folgado e pôde deixar correr seu entusiasmo e estilo de filmar único. Uma Noite Alucinante, 1987, é uma sequência que conseguiu superar seu original, acrescentando muito à mistura, em especial o humor e o nonsense, ao ponto dos saudosos Gene Siskel e Roger Ebert, 2 dos maiores críticos de cinema que já pisaram nesta terra, e que não eram particularmente grandes entusiastas do gênero, darem o braço a torcer pela mistura saborosa que Raimi criou para seu filme. Ebert apontou inclusive semelhanças com clássicos musicais, na cena do cadáver dançando com a cabeça. Sim, o cinema de Raimi não se atém a um gênero e absorve influência de vários. É claro também que esta foi minha porta de entrada para o cinema do diretor e a franquia, quando foi exibido pela primeira vez num canal aberto, Globo. TV a cabo? Bem, isso é um luxo de hoje. Uma Noite Alucinante, 1987, não necessita de seu antecessor para a compreensão, já que os primeiros minutos recontam o original por inteiro, mas mesmo assim fez A Morte do Demônio, 1981, se tornar mais conhecido. Esta sequência é o primeiro com esteroides, mais humor, mais efeitos, maquiagem melhor, mais ação, mais terror e mais gore. Ou seja, melhor em todos os quesitos. A trama, como dito, reconta a chegada de Ash na cabana, desta vez inexplicavelmente, com a namorada apenas, esquecendo os outros 3 personagens. Enquanto tenta sobreviver à insanidade instaurada, o que inclui cabeças de veados risonhas na parede e uma mão possuída no melhor estilo família Addams, os verdadeiros donos da cabana chegam no local, iniciando tremendas confusões. Existem diversos momentos antológicos aqui, e há de se argumentar que este é o ponto alto da carreira do diretor, e isso é um baita elogio ao filme. Insanidade é a palavra de ordem, e o título alucinante
não poderia ser mais certeiro. Uma Noite Alucinante. 3, 1992. A terceira parte, Uma Noite Alucinante. 3, Army of Darkness, 1992, não era muito pedida, já que o desfecho do predecessor surgiu como brincadeira. Assim como no primeiro, De Volta para o Futuro, 1985. Mas assim como na superprodução de Robert Zemeckis, os produtores captaram a vontade do público, através do sucesso destes respectivos filmes, e se prontificaram a dar continuidade. Uma Noite Alucinante 3 é o longa de maior escopo e orçamento da trilogia, e o que mais se distanciou de elementos de terror, transformado mais em aventura medieval. O resultado, no entanto, ficou abaixo do esperado. Aqui, seguindo o que foi mostrado ao encerramento da segunda parte, Ash volta no tempo para a Idade Média, através de um portal para outra dimensão. Mas ele não volta sozinho, e leva consigo todo tipo de demônio e criaturas. Ah, sim, não poderia esquecer de mencionar que no filme anterior, após ter sua mão possuída, ele a arranca com uma serra elétrica e coloca a máquina no lugar do membro. Simplesmente lindo. Sim, nosso herói tem uma mão de serra elétrica. Quantas vezes você viu isso? Bem, na época nenhuma. No meio de cavaleiros, donzelas e castelos, chega este incorreto anti-herói, com armas de fogo e serras elétricas, assustando os habitantes tanto quanto as assombrações que trouxe. Aqui temos mais criatividade e homenagens, em especial às produções do eterno Ray Harryhausen, com seus efeitos práticos em stop motion, vide Jazão e o Velo de Ouro, 1963. Com as caveiras formando o exército do Evil Ash. Aqui, a galhofa assume de vez, deixando o terror um pouco de lado. É aqui também onde podemos sentir muitas das influências que serão levadas para a série Ash vs Evil Dead, 23 anos depois, como, por exemplo, o egocentrismo canalha do protagonista e sua veia de mulherengo. Ou o fato de seu trabalho numa grande loja de departamentos ter sido mencionado pela primeira vez. Fizemos aqui um resumo compilado da franquia. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.